Ele não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha nada do que nós temos hoje. E ainda assim, ele atendeu multidões, atendeu vidas. Eu queria que você assentado mesmo, eu queria te desafiar, igreja. Está na hora de você trabalhar para Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar sobre como enfrentar o sistema. O sistema mundo, o sistema do reino das trevas se levanta de uma maneira destrutiva. O inimigo não quer você apenas parado, ele quer você destruído. Ele não quer apenas uma igreja inerte, ele quer uma igreja destruída. E Deus, pelo contrário, a promessa de Deus para os nossos dias é de um grande avivamento, é de um grande mover, onde homens e mulheres vão fazer a diferença. A grande questão é a quem nós vamos responder, se ao reino das trevas ou ao chamado do Senhor. Com quem vamos trabalhar? De que lado nós estamos? Feche teus olhos. Senhor Deus, eu oro pelo teu povo, pela tua igreja. Ó Espírito Santo, venha ministrar nessa noite. Espírito Santo, venha tocar em cada um dos corações, trazendo, Senhor, a sede, a vontade, Senhor, de fazer a tua vontade do teu querer. Senhor, uma vontade totalmente submissa a ti. Senhor, explode no coração dos irmãos a paixão por missões, a paixão por almas. Senhor, a paixão de fazer expandir o teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta aqui, ó Deus, uma geração de homens e mulheres que não se intimida com as ameaças do reino das trevas. Eu oro, Deus, a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Podemos assentar. Amados, quero nessa noite meditar com os irmãos esse momento que a nação de Israel viveu. E eu inicio essa palavra dizendo: tudo passa. Nós somos responsáveis pela geração que nós estamos inseridos. Se olharmos o versículo 6, diz a Bíblia que faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Escuta, José, você conhece a história, foi um grande administrador, foi um homem que salvou o Egito, salvou a redondeza, salvou a sua família. Ele fez uma grande diferença, ele impactou a sua geração. Todavia ele morreu. Escuta, igreja, quando nós abrimos os livros de história da igreja, quando nós olhamos para o passado, vemos tantos e tantos homens que fizeram coisas tremendas, impactantes. Poderia citar aqui uma galeria de homens, mas o que eu quero é chamar a sua atenção para que cada um desses homens que fizeram grandes feitos estão hoje em suas sepulturas. Já não estão mais na história, não podem mais impactar, não podem mais fazer a diferença. José, enquanto vivo, nutriu a sua família, salvou pessoas,
deu alimento, fez uma grandiosíssima administração, mas ele morreu, findou. E não houve substituto para José. Sabe qual é o grande problema que nós temos hoje? Está faltando homens e mulheres para recompor os buracos e vazios que têm se aberto. Está faltando homens e mulheres dispostos e predispostos a fazer a obra. Homens e mulheres apaixonados por Deus, para se doarem para o Senhor. Infelizmente, vivemos um período em que, pela qual o materialismo, esse secularismo, cada vez mais as pessoas estão focadas em si própria, voltadas para um egocentrismo. Cada um pensa em si próprio e não se pensa no reino de Deus. José faleceu. E diz a Bíblia que a geração dele também morreu. O povo cresceu, mas não teve um líder. Faltou um líder a se levantar. Olhamos hoje, irmãos, para a Europa. Está faltando líderes. Está faltando homens de Deus. Está faltando mulheres de Deus. Nós temos inúmeras lacunas que estão abertas. E o Senhor está bradando, está chamando, está convocando. Onde estão os homens? Onde estão as mulheres? Dispostos a servir pelo reino de Deus. Todas as vezes que essas lacunas não são preenchidas. E aqui eu começo a pregar o que eu quero vos dizer hoje. O inimigo vai tomar conta de áreas que a igreja não marcar e demarcar. O verso 7 diz que Israel frutificou, aumentou muito, multiplicaram-se. E eles foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Houve um crescimento, mas o que está faltando? Está faltando líder. Está faltando alguém que tenha o poder de liderança para instruir, para orientar, para trazer o temor de Deus. Queridos, não adianta nada nós termos hoje apenas dados numéricos. Fazemos parte de um censo. Ei, censo não coloca ninguém no céu. Não adianta nós aumentarmos o nosso censo e dizer, olha, temos X% de cristãos, temos X% de pessoas evangélicas. Escuta, o que vai levar o homem para o céu é o compromisso com Cristo Jesus, é ter uma vida de renúncia, de abnegação. Sem compromisso com Cristo não entra no céu. Deus está chamando, convocando essa geração para viver um evangelho genuíno, para fazer a diferença. O povo cresceu, o povo multiplicou, por ausência de líder. Diz a Bíblia no verso 8 que levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E aqui inicia uma via crucis para o povo de Deus. Inicia então um tempo sombrio, escuro, porque diz a Bíblia que então o povo de Deus, ele foi oprimido. O povo de Deus passou a viver debaixo de um jugo. O verso 10 fala da astúcia que esse rei teve. Olha, eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Escuta. Sabe por que muitos crentes estão sendo derrotados e estão indo para o inferno? Pastor, o que é isso, pastor? Sim, existem crentes que estão indo para o inferno, porque não estão entendendo que o nosso inimigo, ele é astuto. Escuta, se você já me ouviu, eu vou repetir de novo para você. O diabo conhece o céu, ele viveu lá, ele sabe quem é Deus, ele sabe o que espera, a igreja, o que espera por mim e por você. Ele perdeu e ele nunca mais poderá retornar para lá. E é por isso que ele não quer que você chegue lá. Ele já está sentenciado, ele já está julgado. O que aguarda ele é um lago de fogo.
Mas ele não vai sozinho. Do céu ele arrancou 1/3 dos anjos de Deus. E ele quer fazer o mesmo com a geração de homens. Carregar os homens junto com ele. É você que escolhe. Eu não vou nessa fileira. Eu não vou seguir Satanás. Eu não vou seguir a ordem dele. Eu vou seguir a ordem de Jesus. Ele é astuto, mas eu tenho sabedoria. Ele pode agir com artimanha, mas eu tenho Deus que me guarda, que me protege. Eu estou seguindo a Jesus. Jesus disse: aquele que o Pai me dá, ninguém arrancará da minha mão. Ninguém tem o poder de te arrancar das mãos do Senhor. É você que pula fora. É você que abandona o barco. É você que dá as costas para o Senhor. Não foi o pai que botou o filho pródigo para fora. Foi ele que escolheu ir embora. Não é o pastor que faz a ovelha se perder. É ela que se desgarra do aprisco e vai embora. Somos nós, como disse Isaías, que andávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, porque escolhemos viver sem pastor. Porque escolhemos tomar o nosso caminho. Mas voltando ao texto bíblico, diz o verso 11: puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Aquele povo de Deus, os descendentes de Abraão, que chegaram no Egito, através de José, agora, estavam eles com altas cargas de tributo, sendo afligidos para trabalhar como escravos. Foram construir cidades para Faraó. Com muita responsabilidade, eu quero dizer para você: Deus não te chamou para você viver uma vida mesquinha apenas para sobrevivência. Você não é nenhum animal. Animal, ele vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. Você não foi chamado para isso. Você tem um Deus para prestar culto. Você tem um Deus para conviver em intimidade com Ele. E Deus está te chamando. Não adianta você ficar construindo cidades para Faraó. Não adianta você dar toda a tua energia em prol da sua sobrevivência, esquecendo-se que tem um Deus que te criou, que te ama e que quer se relacionar com você. O povo de Israel ficou ali apenas desgastando e distribuindo toda a sua energia apenas para construir cidades para Faraó. Não é diferente da Europa, irmãos. Muitos crentes estão construindo exatamente cidades, cidades e cidades, em busca do euro, em busca do ter. E aí a morte passa e te pergunta: o que tem preparado, para quem será? Não significa dizer que você não tem, você tem que trabalhar. A Bíblia diz que você deve trabalhar para não ser pesado a ninguém. Mas o trabalho não é o seu objetivo maior da vida. O trabalho faz parte da vida. Você não vai levar nada. Quando você falecer, teu corpo será colocado dentro de um caixão. E você dessa terra, nem a roupa leva. Como disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, eu nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O rei do Egito passa a oprimir o povo, gerando cargas, gerando desgosto, pensando: agora eles param de crescer, agora as famílias não vão mais multiplicar. Pelo contrário, quanto mais carga, mais eles cresciam. Confunda o inimigo. Quando o inimigo pensa agora, no meio da luta, da prova, da dificuldade que ele está, agora ele vai parar de orar, ele vai parar de ler a palavra, ele vai parar de evangelizar, ele vai parar de viver uma vida de louvor e adoração. Ei, faça mais, se dedique mais, se entregue mais, confunda o reino das trevas. A nação de Israel conseguiu confundir Faraó quando dizia: vai parar! E eles continuavam crescendo, multiplicando. Está lá o reino das trevas esperando a tua queda, esperando você paralisar. Mas quando você está conectado com Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você está pronto para a nova etapa.
Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo foi apedrejado. Só pararam de tacar pedra porque acharam que ele morreu. Vem os discípulos, cerca ele. Sabe o que acontece? Ele se levanta, todo marcado de pedra, e vai continuar pregando. Certeza e convicção do chamado. Certeza e convicção do que ele tinha a fazer. A primeira ação de tentativa de paralisar era o quê? Era os trabalhos forçados. Criou-se então um sistema de escravização. Roubar a liberdade. Tudo que o diabo quer é tirar a tua liberdade de servir a Deus. Tirar de você essa liberdade de estar diante do Senhor. Quantas pessoas que têm vivido um senso de culpa? Não me responda, responda para você mesmo. Você tem ceado. E por que você não ceia mais? Quantas pessoas que estão vivendo um senso de culpa, que o diabo fica ali, ó. Você não pode, você pecou, você errou. Você cometeu isso, você cometeu aquilo. E escraviza essas mentes, escraviza esses corações. Pessoas que estão vivendo uma escravidão espiritual. Não conseguem se libertar, está debaixo de um ciclo vicioso do pecado. Queridos, há poder no nome de Jesus para libertar o homem de todo e qualquer pecado. Crente no meio da igreja não pode viver uma vida de prisão, tem que ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós fomos chamados para viver a liberdade em Cristo. Não podemos aceitar viver debaixo da escravidão do inimigo. Faraó escravizou a nação de Israel. Passaram eles a viver debaixo dessa dureza. O verso 13 diz que os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E o verso 14 diz, e assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com que o seu serviço em que os obrigava com dureza. Está difícil a vida? Sim. A vida deles ficou pesada. Mas eles continuavam crescendo. Aí então veio um outro golpe. A ação do faraó é não permitir que Israel crescesse. Por isso tem agora um golpe muito forte. Ele chama as parteiras, Sifrá e Puá, e declara para elas, olha, a partir de hoje, coloca aí o verso 15. O rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome era Sifrá e a outra Puá. Filho 16. Quando ajudades a dar luz às hebreias, e as virgens sobre os assentos, se for filho, matai-o. Se for filha, então viva. A ação do faraó é, vamos matar todos os meninos. E ele delega isso para fazer o trabalho sujo às parteiras. As parteiras eram aquelas que estariam decidindo. As meninas vivem, os meninos morrem. Enfraquecimento, desigualdade. A força motora que rege uma nação estaria sendo destruído por esse ataque do faraó, retirando o crescimento dos homens, gerando ali apenas um grupo de mulheres enfraquecidas, sem referências, sem protetores. E assim seria mais fácil a escravização. O diabo trabalha com seus pontos fracos. Ele quer tirar todos os seus pontos fortes. Ele quer matar tudo aquilo que é a tua proteção, para que você vive debaixo da escravidão dele sem resistência. Mas bendito seja Deus, que o Deus dos altos céus, que trabalha no improvável, Deus pega essas duas mulheres, que eram ali aquelas que gerenciavam as parteiras, e elas decidem, não vamos obedecer ao rei. Vai virando para mim, Michel. O 17 diz, as parteiras, porém, temeram a Deus. Não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Escuta uma coisa, igreja. Elas estavam debaixo da ordem real. O rei estava mandando matar, mas elas tiveram temor ao rei dos reis, que determina a vida, ele dá a vida e só ele tem o poder de tirar. E elas disseram, não, nós não vamos tirar a vida dos meninos. E o que diz a Bíblia?
O rei então manda chamar. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão deixando os meninos com vida? E elas respondem, olha, as mulheres hebreias são fortes. Quando a gente chega, elas já estão fortes. Elas já tiveram seus meninos. Verso 20. Diz a Bíblia, porquanto Deus fez bem as parteiras, o povo se aumentou, se fortaleceu muito. A artimanha maligna foi esfacelada. Igreja do Senhor, tem um Deus trabalhando a nosso favor. Tem um Deus cuidando de nós. Por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, Deus não está com as mãos amarradas. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Deus tem ouvido o clamor do seu povo, da sua igreja. Deus interviu, dando um nó na cabeça do rei, usando duas simples mulheres, duas parteiras. É assim que Deus faz. Deus usa o improvável. Deus usa quem o diabo menos espera para atacar o reino dele. Você pensa que o inimigo desistiu? Não. O inimigo, ele não se cansa de ser inimigo, irmãos. Coloca o verso 22. Como ele não logrou êxito tentando matar os meninos, diz a Bíblia, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Agora, não é mais as parteiras. Ele chama todo o povo egípcio e diz, olha, quando vocês encontrarem um menino, um recém-nascido hebreu, pega ele, joga no Nilo. Não vai viver mais no nosso meio. Essa geração não vai continuar crescendo. E aqui, amados, se torna então um ponto determinante para entendermos a ousadia de um casal. Tem uma sentença de morte. Qualquer menino que nascesse iria morrer. No capítulo 2, verso 1, diz a Bíblia que um casal, um homem da casa de Levi, por nome de Arão, casou-se com a filha de Levi chamada Joquebede. Este casal cria nas esperanças de Deus para a sua nação. Escuta, pelo fato das coisas ser difícil, não significa dizer que você precisa desistir do projeto de Deus. Eles escolheram casar. Eles escolheram caminhar dentro daquilo que é o projeto do Senhor, que é a família. Famílias têm sido atacadas pelo inimigo. Mas eu quero dizer para os jovens, família continua sendo o projeto de Deus. Família continua sendo o caminho de Deus. Por mais ataque que o inimigo tenta contra a família, lá está Arão e Joquebede, decididos, vamos viver o projeto de Deus. Aí a Bíblia diz que a mulher concebeu, deu à luz um filho, mas eles já eram pais. Eles tinham a Miriam. Depois tiveram Arão. E esse período ainda que Arão nasceu, quem sabe era o tempo ainda das parteiras. Mas quando ela engravidou, já saiu a sentença que toda criança que nascesse tinha que ser jogada no Nilo. Não tinha ultrassom. Conviveram 9 meses sem saber, é menino ou é menina. Havia um desespero no coração deles, em saber o que é que vem para nós. O que é que Deus preparou para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. A Bíblia diz, irmãos, como você vê ali no verso 2, que ela concebeu, deu à luz a um filho. Um menino nasceu. E o que ela faz? Os pais olham para o menino. Escuta novamente. Tem uma sentença do rei. As parteiras desobedeceram. E aquele pai e aquela mãe disse, também não vamos obedecer. Se nasceu na nossa casa, nós vamos lutar até o fim. Não vamos entregar. Não vamos abrir mão. O Nilo era como uma divindade para os egípcios.
Há toda a mitologia de Íris, Osíris, que para nós não importa para o sermão. Mas eles tinham essa divindade relacionada ao Nilo. Era quase uma oferenda quando essas crianças ali eram jogadas, eram lançadas no Nilo. A intenção de Faraó era destruir as crianças hebreias, mas também prestar o seu culto de divindade aos seus deuses. Todavia, Anão e Joquebede decidem fazer o diferente. E eu posso dizer, igreja, quantos casais hebreus que cederam à pressão e por medo sacrificaram os seus filhos, jogaram no rio. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Você não pode mudar o seu percurso de caminhada porque outros estão mudando. Você não pode abrir mão dos valores de Deus porque outros estão abrindo. Ei, é você e Deus e você. Não importa que família que está jogando filho no Nilo. O meu eu não vou jogar. Essa foi a decisão deles. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Eles não tiveram medo das consequências. Ei, irmãos, tem muito crente que está se vinculando com o reino das trevas por causa da pressão de amigos, pressão de família. Existe uma coisa demoníaca, diabólica, chamada o tal do não tem nada a ver. É só uma mentirinha. É só um casozinho. É só um copinho de bebida. Eu não sei o que você está cedendo, mas hoje eu estou aqui para te advertir. Cuidado com aquilo que você está caminhando da tua vida. Cuidado com que rumo você está dando ao teu destino, a tua caminhada final. Porque pode ser que quando você chegar lá na frente, você vai ouvir um não de Deus dizendo: aqui você não entra, apartai de mim. Eles não temeram o mandato do rei. Eles não tiveram medo de enfrentar o sistema. Eles estavam decididos a caminhar na contramão. A princípio, durante 3 meses, aquela casa se tornou um antro de vigilância total. A criança não pode chorar. Ninguém à sua volta pode perceber que tem uma criança dentro de casa. Imagine, irmão, você segurar o grandão aí. O Benjamin é um gigante, né? Mas imagine você dizer: não pode chorar. E ele gosta de chorar, né? Principalmente no começo, né? Queridos, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Aquele pai e aquela mãe assumiram o risco. Não pode deixar ninguém perceber. Qualquer suspeita. Está com fome, já corriam, já atendiam. Até que chegou os 3 meses e perceberam: não dá mais para esconder. E agora? Escuta, você vai caminhar naquilo que você tem que fazer. E eu quero que você olhe aqui para mim. Existe uma ação de irresponsabilidade cristã, onde as pessoas apenas dobram o joelho. Você tem que orar, mas existem coisas que você tem que agir. Tem coisas que competem a você. Arão e Joquebede fizeram a parte que cabia a eles. Protegeram o seu filho, não cederam, não jogaram no Nilo. Cuidaram dele, amaram ele. Mas quando percebeu que já não estava mais na alçada deles, aquela mãe,
aquela mãe resolveu então fazer um cesto. Ela resolveu então que haveria de proteger o seu filho, colocando ele em um cesto. Diz a Bíblia, no verso 3, que, voltando para Êxodo 2, que não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu de betume e piche, então pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Decisões que precisamos tomar na vida. Há um limite que precisamos saber até onde vamos e caminharmos pela fé. Eu olho para essa família aqui e vejo a unidade, eu vejo a responsabilidade e o tremendo amor com que eles tiveram com aquela criança. Pensa em Arão, ir lá tomar os juncos, coloca para secar, e aquela mulher, talvez em lágrimas, começa a preparar aquela cesta dizendo: Deus, eu não tenho como proteger meu filho, mas eu vou preparar essa arca. Eu tenho aqui uma estratégia no meu coração. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer. E aquela família, creio eu, que orou, e ela não fez de qualquer maneira. A Bíblia está dizendo que ela tomou uma arca de junco. Ela fez aquela cesta. Ela revestiu para que a água não entrasse dentro. Revestiu por dentro para criar um certo conforto para a criança ali. Criou um berço para o seu filho. E talvez o seu momento de despedida, de amor, de dar seu último abraço, beijá-lo e dizer: Senhor, eu vim até aqui. E carrega aquele cesto. Chega ali na margem do Nilo. Lembrando, estava expondo a cobras, crocodilos, a famosa carpa do Nilo, N possibilidade. Aquela criança estaria sendo exposta, mas tudo que aquele pai, aquela mãe pôde fazer, eles fizeram, protegeram, colocaram a criança ali dentro e colocaram lá no rio. Revestiu com barro, betume, pondo nela o menino, pôs nos junco à margem do rio. Colocou ali. E o que é que Joquebede faz, irmãos? Vai embora para casa. Frieza? Indiferença? Não. Confiança. A Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Até ali era a parte dela, e ela vem agora, coloca o cesto e vai embora. Talvez, quem sabe, as lágrimas rolando no rosto, mas ela vai para casa dizendo: Deus, eu fiz o que cabia a mim, agora é contigo, Deus. Agora é contigo, Senhor. Quem sabe cantando nas esperanças, e ela volta para casa. Miriam, a filha, a irmã de Moisés, ela fica ali espreitando. Não foi a mãe que mandou, mas ela como criança, ela queria saber o que ia acontecer. Ficou ali com aquele sentimento de irmã que não podia proteger, mas deixa eu ficar à espreita. Deus sabe como conduzir a tua vida. Deus sabe como conduzir a tua família. Deus sabe o momento certo. Escuta uma coisa: aquela criança dentro do cesto estava protegido da água. Mas lembre-se, ela não tinha muito tempo, porque ela precisaria se alimentar. O dia ia avançar. As águas haveriam de carregar aquela cesta. Precisaria de um tempo de intervenção de Deus. Deus não falha, Deus não erra. Deus chega no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Deus sabe quando Ele tem que entrar em ação. Vira o 5 para mim. Diz a Bíblia que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Escuta, irmãos. Talvez o coração de Joquebede era: Deus,
só salva meu filho. Mas escuta, a filha de Faraó, ela vai se banhar-se, suas donzelas estão passeando à margem do rio, e aí, a princesa, ela viu a arca, ela viu o cesto, mandou uma criada ir buscar, e a criada vai lá, pega aquele cesto, e eu creio que chamava atenção, porque tinha muito amor ali envolvido. Joquebede fez com muito carinho aquilo dali, pois a sua joia rara estava lá dentro. Era como uma ostra que trazia sua pérola ali dentro. E quando a princesa pega e abre aquele cesto, diz a Bíblia que ela viu o menino. E o menino chorava. Aquele choro do pequeno Moisés. Deus usa todas as situações, mas Deus usou o choro do menino, aliado à beleza dele, que entrou aos ouvidos da princesa e comoveu o coração dela de compaixão. Ela reconhece e diz, olha, dos meninos hebreus, é ele. Ele tem uma sentença de morte sobre ele. Todavia, vira o 7. Miriam, vendo então aquela situação, ela corre. Que menina ousada. Que menina corajosa. Sem ensaiar. Não é teatro, é vida real. Não é um filme. Tão pequena. Mas entenda, irmãos, ela estava debaixo da fé dos seus pais. Havia sido instruído. Ela sabia do perigo, sabia dos riscos. E essa menina vai correndo. E ela vira para a princesa e fala, olha, irei chamar uma das damas hebreias para que crie para você esse menino. Você quer que eu arranje uma ama de leite? Que ousadia. Deus usa os improváveis. Deus usou as parteiras. Deus usou Joquebede e Arão, agora está usando Miriam. Está usando uma criança. Deus vai usar a criança para salvar lares, para salvar a família. Deus vai usar os disponíveis. Quem se coloca na dispensação, Deus usa. E ali é Miriam que está na dispensação. E Deus está usando ela. A filha de Faraó disse, vai. Foi, pois, a moça. E chamou a mãe do menino. Queridos, eu confesso, eu me empolgo com isso. Quando a princesa diz, vai lá, chama uma ama para mim. Imagina essa menina disparada, correndo, quase arrancando o pulmãozinho para fora. Chega em casa, deve gritar, mamãe, mamãe, mamãe. E a mãe já deve vir com a mão na cabeça. O que foi, menina? Quase que sem ar, sem respirar, dizer, mãe, olha, fala logo, menina. Imagina o desespero dela para dizer, mãe, o nosso pequeno está na mão da princesa. E a mãe pergunta, e o que ela fez? Ela mandou chamar a senhora para cuidar dele. Joquebede larga tudo, deixa tudo. E agora lá sai as duas correndo. Mas lembrando, chorando por dentro, não podia transparecer alegria. Não poderia transparecer que tinha laço materno ali. E chega ali com a maior frieza. Vira para mim. Então lhe disse a filha de Faraó. A filha de Faraó vira para Joquebede, leva esse menino. Cria ele para mim. Eu vou pagar você. Eu vou te dar um salário para você cuidar desse menino. Lembre-se, algumas horas antes ela largou um cesto, clamando e orando, Deus, cuida do meu filho, eu estou largando ele aqui. Agora ela volta, abraça e diz, eu estou levando de volta para casa. E não vou me esconder mais. Ela carrega ele e diz assim, é meu. Quem é que vai arrancar da minha mão? Está debaixo de proteção real. Está debaixo de proteção da princesa. Pode chorar, Moisés. Pode gritar, Moisés. Ninguém mais pode tocar em você. Daí ela levantou, leva charamanaias.
Há um Deus que cuida da tua casa, da tua família. A alegria dessa mãe de voltar para casa com seu filho. O orgulho de poder agora amamentá-lo feliz. Poder sair para a rua, exibi-lo, mostrar para todo mundo. Não precisamos escondê-lo mais. É belo, é lindo, é formoso. E a mulher tomou o menino e criou, ensinou, instruiu, orientou. Olha como Deus prega uma peça. O faraó havia determinado a morte do menino. Deus usa a filha de faraó para decretar a vida sobre o menino. Mas lembrando, a palavra final veio do céu. É Deus que manda e que comanda na tua família. É Deus que manda e que comanda na tua casa. Mas lembre-se, essa história só tem esse viés. Essa história só caminha assim, porque um homem e uma mulher não temeram a ordem do rei. Eles decidiram andar na contramão do sistema. Vanildo, dá para cantar mais um? E deixa eu dizer para você então, que eu quero terminar na palavra. Escuta. Escuta. Deus ministrou fortemente ao meu coração. E eu não vou terminar esse sermão sem dizer para os pais que aqui estão. Eu quero pedir, pai e mãe, fiquem de pé. Os pais que estão aqui presentes. Escuta. Há uma ação demoníaca, diabólica, que quer acabar com nossos meninos. É muito sério o que eu tenho a dizer aqui. A ideologia de gênero está destruindo nossos meninos. Há um princípio diabólico, demoníaco, que tenta castrar os nossos meninos. Temos visto meninos que parecem com meninas. Pai e mãe, em nome de Jesus, seja um Joquebede, seja um Arão dentro da tua casa, e faça com que o teu filho não vai morrer, não vai ser menina. Teu filho é um menino que Deus deu na tua casa. E você tem o compromisso de resguardá-lo, de protegê-lo. Não dá para jogar no Nilo. Escuta, esse Nilo que está matando meninos, esse Nilo de ideologia, de conceito, de transmutação, há um sistema diabólico, demoníaco, que está pervertendo as nossas crianças. O dono do antigo Twitter disse: mataram o meu filho. Mas não é porque ele morreu, é porque o menino dele, o filho dele, foi transformado numa menina. E é isso que eles estão tentando fazer hoje. É a mesma ação de Faraó, de matar os meninos, de destruir os conceitos de família, destruir os casamentos, destruir os lares. Mas nós estamos aqui, pai e mãe. Em nome de Jesus, não se sinta ofendido. Se você percebe qualquer característica diferente, comece a orar pela tua criança, impõe a mão, peça ajuda. Não deixa Faraó destruir tua casa. Não deixa Faraó destruir a tua família. Seja ousado em Deus de dizer não. Se preciso for, eu vou construir cesta para proteger. A água não vai matar meu filho. Ele vai andar sobre as águas, mas as águas não vão matá-lo. Ele não vai ser destruído. Mas isso é a postura que você tem que tomar. É você que tem que decidir isso. Toda a igreja se coloca de pé. Aos filhos que aqui estão presentes, entenda. Eu termino dizendo: Moisés viveu um projeto lindo que seus pais fez a parte dele. Mas um dia, em Hebreus capítulo 11, diz a Bíblia aqui, eu acho que o verso 24, que Moisés, ele escolheu, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Entenda, a monarquia chegou para ele, o principado chegou para ele, só para ele ser livre da morte, ser preparado para um plano, para um projeto de Deus.
mas ele não foi absorvido pela cultura egípcia. Ele não foi tomado e nem seduzido por tudo aquilo que o Egito tinha para oferecer. Jovem, em nome de Jesus, escuta. Deus tem te dado a oportunidade de você estudar. Deus tem te dado a oportunidade para você ter contato de crescimento, de conhecimento. Mas essa cultura não pode te consumir. Essa cultura não pode tomar conta de você. Moisés escolheu. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O verso 25 diz que ele preferiu ser maltratado, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. De que adianta você desfrutar do pecado agora e perder a tua eternidade? Não caia nessa cilada. Você é novo. Curta a vida. Então escuta bem. Essa frase não é minha. Eu ouvi ela e para mim me marcou. A vida é curta, mas a eternidade é muito longa. Escolha qual que você quer. A vida curta ou a eternidade longa? Senhor Deus e Pai, eu quero orar pelo teu povo, pela tua igreja. Espírito Santo, vem. Levanta, Deus, Arão. Levanta Joquebede no nosso meio. Levanta, Senhor, parteiras. Levanta famílias dispostas a proteger e não entregar o teu projeto, Deus. Levanta homens e mulheres que vão lutar contra o sistema, que vai andar na contramão do mundo. Eu profetizo jovens cheios do teu Espírito, filhos obedientes, filhos que se submetem aos seus pais, filhos que estão dispostos a ser igreja, a amar o Senhor. Deus, transforma cada lar, cada família, Deus, em um centro educacional de fé. Que pais transmitam a fé para os seus filhos. Que pais venham formar os seus filhos no temor do Senhor. Assim eu oro, Deus, no nome de Jesus. Ainda de pé, eu quero perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que está afastado do Evangelho. Hoje Jesus está te chamando. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu não tenho muito tempo, por isso não tenho tempo para insistir com você. Você já ouviu a palavra, você já ouviu os louvores. Eu quero perguntar, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Vem correndo, sai do teu lugar, vem aqui à frente, Jesus te espera de braço aberto. Se você está desviado do Evangelho, há uma porta de esperança para você. Essa porta, ela momentaneamente está aberta, mas ela pode se fechar a qualquer momento, porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto a porta está aberta, você tem chance. Cuidado se a porta fechar, você ficar de fora, ninguém mais abre. Ninguém mais abre para você. Tem alguém? Não tem? Cantora Vanilda. Glória a Deus. Tem uma alma para Jesus e é a hora da gente fazer festa. Porque é o único momento que tem festa no céu. Aleluia. Pastora Rose. E eu quero adorar ao Senhor com este louvor, o choro de Joquebede. E isso que o pastor pregou, eu fiz esse louvor por causa da minha filha. E o Senhor fez uma obra na vida da minha filha. E eu sei que o Senhor fará na tua casa o que Ele fez na minha casa. Aleluia! Pode soltar. Aleluia, glória a Deus. Que nessa noite nós venhamos abraçar o que Deus nos entregou. Aleluia. Playback. Eu admiro aquela mulher tentando o seu filho esconder, o choro da criança abafar, chorando junto pra ninguém notar, chorando junto para disfarçar, talvez cantando pra ninguém o escutar. Dá pra imaginar a sua aflição. O menino era formoso e o seu coração enfrentava todo dia o sofrer, protegendo o menino. Joquebede viu que já não dava mais, e agora um barquinho ela mesma faz, beija o seu filho em meio à aflição.
vai. De repente o Deus que pode tudo conduziu o bebezinho, a filha de Faraó, que se apaixonou. Agora é meu, vou lhe adotar e meu filho será. Eu só preciso de alguém com amor. E Miriam então se ofereceu. Conheço alguém a quem posso chamar. E se apressou, disse: mãe, Deus te ouviu, atendeu teu clamor. Vai buscar seu filho, porque Deus já te ouviu. Vai se chamar Moisés, porque das águas saiu. Não mata seu filho. Vai abraçar seu filho, porque dele Deus cuidou. A filha de Faraó o seu filho encontrou. Ninguém vai calar. Pode trazê-lo de volta. Tem uma bênção pra você. Pode se alegrar, ainda vai ter um salário, mãe, pra te abençoar. Aleluia. Você que é mãe, você que é pai, faça um clamor pela tua casa, pelos seus filhos nessa noite. Esse é hebreu, mas agora é meu. Vou lhe adotar e meu filho será. Eu só preciso de alguém com amor. E Miriam então se ofereceu. Conheço alguém a quem posso chamar. E se apressou, disse: mãe, porque dele Deus cuidou, porque das águas saiu. Pode soltar o seu grito. O Egito não mata seu filho. Vai buscar seu filho, porque dele Deus cuidou. Pode se alegrar, o choro do menino ninguém vai calar. Deus tem provisão, tem uma bênção pra você. Mãe, pra te abençoar. Oh. Lá vem Moisés. Joquebede agora chora de alegria. Lá vem com Moisés. Lá vem Moisés. Talvez vem chorando um choro de louvor. Lá vem Moisés. Joquebede chora para agradecer. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Lá vem Joquebede trazendo Moisés. Sabe por quê? Deus é Deus. Deus é Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nós. Senhor, dai-nos uma semana de bênção. Cuida do teu povo, da tua igreja. Nós profetizamos a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Permaneça a tua presença sobre nós, Pai, no nome eterno de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor,
Deixa agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Que Deus abençoe.